Olá, turma. Na aula passada, nós vimos a definição, a representação e os membros de uma reação química. Até mostramos o comportamento de uma reação química segundo a lei de Lavoisier. Hoje, nós vamos ver os índices e os coeficientes de uma reação química e calcular a quantidade de átomos presente numa reação química antes e depois da reação química. Tá ok? Bom, índices e coeficientes. Índices são números colocados à direita e abaixo de cada elemento químico que constitui as fórmulas das substâncias participantes da reação. Tá. São números colocados à direita e abaixo de cada fórmula que representa, que constitui a reação química, ok? Já os coeficientes são números colocados antes de cada fórmula das substâncias participantes. Indicam a quantidade de moléculas, íons ou mols das substâncias participantes da reação química. Tá, pessoal? Enquanto os índices são números colocados à direita e abaixo de cada fórmula química, os coeficientes são os números colocados antes desta fórmula, tá ok? Observação: quando não houver número abaixo de cada elemento ou antes da fórmula da substância, considera-se o número 1, tá ok? Então, quando não tiver número nenhum, consideramos o número 1. Pessoal, vamos ver aqui uma reação química da queima do gás de botijão, o gás de cozinha, o GLP, formado em sua grande parte pelo gás butano. Então, vamos queimar o gás butano. O que é queimar? É fazer o gás butano reagir com gás oxigênio do ar e produzir dióxido de carbono, que é gás carbônico, e água, tá? Toda combustão, quando ela é completa, produz gás carbônico e água. E o que é uma combustão completa? Quando ela tem a quantidade de oxigênio suficiente. Tá? Quando não existe a quantidade de oxigênio suficiente, a combustão é incompleta e produz-se monóxido de carbono e água. Nesse caso aqui, é uma combustão completa, onde vão ser produzidos gás carbônico e água, tá ok? Aqui, vamos escrever de uma outra forma, colocando o número 1, que não veio aqui, que não tem nada, nós colocamos o número 1. Aqui, colocamos C1, um número 1 aqui, e aqui o número 1 no oxigênio. Então, a reação química é essa daqui, tá? Mais completa. Então, pessoal, esse 4 aqui é o índice do carbono, esse 10 é o índice do hidrogênio, 2 o índice do oxigênio, 1 o índice do carbono, 2 o índice do oxigênio, 2 o índice do hidrogênio e 1 o índice do oxigênio. São números colocados à direita e abaixo de cada elemento químico, ok? Então, nesta reação química, os índices são 4, 10, 2, 1, 2, 2 e 1, tá ok? Já os coeficientes são esses números colocados antes da fórmula. Aqui o número 1, o número 13, o número 4 e o número 5, tá? Então, quais são os coeficientes da reação química? 1, 13, 4 e 5. E esses coeficientes representam, geralmente, o número de moléculas da substância que participa da reação. Aqui, por exemplo, uma molécula de gás butano reage com 13 moléculas de gás oxigênio, produzindo 4 moléculas de dióxido de carbono, mais 5 moléculas de água. Tá ok, pessoal? Bom, já com esse conhecimento, nós vamos resolver a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: na reação química abaixo, qual é a reação química?
Uma molécula de gás nitrogênio reage com 3 moléculas de gás hidrogênio sobre alta pressão e temperatura e catalisador, produzindo 2 moléculas de gás amoníaco, tá? Quais são os índices e os coeficientes? Pessoal, aqui eu tenho a reação química, escrevendo de uma outra forma, colocando o número 1 no coeficiente que não tem, aqui colocando o número 1 no índice do nitrogênio, nós temos 1N2 mais 3H2, produzindo 2N1H3. Quais são os índices? 2, 2, 1 e 3. Então, os índices são 2, 2, 1 e 3. Né? São os números colocados à direita e abaixo de cada elemento químico. Aqui o 2, o 2, o 1, que não tinha, significa que é o número 1, e o 3. Então, os índices são quem? 2, 2, 1, 3. 2, 2, 1, 3. E os coeficientes são esses números que vêm antes da fórmula. Esse número grande. Número 1, número 3, número 2. Tá ok? Então, coeficientes 1, 3 e 2. Significa que uma molécula de gás nitrogênio reage com 3 moléculas de gás hidrogênio, produzindo 2 moléculas de gás amoníaco. Vamos mostrar para vocês esta representação simbólica na prática, tá ok? Pessoal, temos a reação química entre uma molécula de gás nitrogênio e 3 moléculas de gás hidrogênio, tá ok? Então, uma reação química entre uma molécula de gás nitrogênio com 3 moléculas de gás hidrogênio. Pessoal, houve uma quebra das 3 ligações covalentes do gás de nitrogênio e a quebra das ligações covalentes das 3 moléculas de gás hidrogênio. Ok? Então, houve uma quebra das ligações covalentes do gás nitrogênio e uma quebra das ligações covalentes das 3 moléculas de gás hidrogênio. 3 átomos de hidrogênio foram de encontro a um dos átomos de nitrogênio e 3 outros átomos restantes foram de encontro ao outro átomo de nitrogênio, tá ok? Então, 3 átomos de hidrogênio foi de encontro a um átomo de nitrogênio e os outros 3 átomos de hidrogênio foram de encontro ao outro átomo de nitrogênio. Formaram-se novas ligações covalentes entre os átomos de nitrogênio e hidrogênio e 2 moléculas de gás amoníaco são formadas, tá ok? Por último, vamos mostrar que a quantidade de átomos de nitrogênio e hidrogênio antes da reação é a mesma após a reação, tá ok? Pois os átomos são intactos, as moléculas que se transformam. Quer dizer, os átomos, pessoal, eles não são os mesmos. O que há é uma transformação das moléculas, tá? Então, de início, nós temos 2 átomos de nitrogênio e 6 átomos de hidrogênio. No final, nós temos 6 átomos de hidrogênio e 2 átomos de nitrogênio. Então, os átomos continuam sendo os mesmos. O que houve foi a transformação de moléculas. Houve uma transformação da molécula do gás de nitrogênio e do gás hidrogênio em moléculas de gás amoníaco. Tá ok? 4. Determinação do número de átomos de um determinado elemento químico em um termo da reação química. Como é que se faz? Multiplica-se o índice do elemento químico pelo coeficiente da substância a qual pertence. Então, se você quer saber a quantidade de um determinado átomo em uma fórmula, o que você vai fazer? Vai multiplicar o índice do elemento químico que você quer saber
pelo coeficiente da reação. Tá ok? Então, vamos resolver a questão número 3 e vamos tentar entender isso aí. Ó, na reação química de decomposição da água por meio da eletrólise, determinar a quantidade de átomos de cada elemento químico em cada termo da reação. Pessoal, aqui eu tenho uma reação química onde duas moléculas de água, por meio da eletricidade, uma decomposição eletrólise, se transformam em duas moléculas de gás hidrogênio com uma molécula de gás oxigênio. É uma maneira, é um processo para se transformar água em gás hidrogênio e gás oxigênio, tá ok? Então, duas moléculas de água se decompõem em duas moléculas de gás hidrogênio mais uma molécula de gás oxigênio, tá ok? Então, vamos colocar aqui a fórmula: 2H2O, eletrólise, 2H2 mais O2. Escrevendo a reação de uma outra forma, colocando esses número 1 do oxigênio, o índice do oxigênio, colocando-se o número 1 do coeficiente de O2, nós temos o seguinte, presta atenção. Vamos analisar esse primeiro termo aqui, que é o reagente, tá? 2H2O1, e queremos saber a quantidade de hidrogênio. O que é que eu faço? 2 vezes 2, 4. Então a quantidade de hidrogênio é o produto do índice pelo coeficiente. 2 vezes 2, 4. A quantidade de oxigênio vai ser o quê? 1 vezes 2, 2. A quantidade de oxigênio é 2, tá? Então, neste termo aqui, nós temos 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Nesse outro termo aqui, 2H2, nós temos 2 vezes 2, 4. Portanto, nós temos 4 átomos de hidrogênio, tá? E por último, nesse termo, nós temos 2 vezes 1, 2, portanto, 2 átomos de oxigênio. Então, pessoal, se eu quiser saber a quantidade de átomos de um determinado elemento químico numa fórmula, em um dos termos da reação química, eu vou multiplicar o índice pelo coeficiente. A quantidade de hidrogênio vai ser o quê? 2 vezes 2, 4. Então, 2 vezes 2, 4. A quantidade de oxigênio vai ser o quê? 1 vezes 2, 2. É o produto do índice pelo coeficiente. Aqui eu tenho duas moléculas de gás hidrogênio. Quantos hidrogênio tem? Aí eu faço 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho uma molécula de gás oxigênio. Quantos oxigênio tem? 2 vezes 1, 2. Entendeu? Tem dúvida ainda? Então, vamos repetir. Mas vamos repetir nesta outra reação química. Nesta reação química. Pessoal, quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui? 2 vezes 1, 2. 2 átomos de nitrogênio. Quantos átomos de hidrogênio aqui? Eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 átomos de hidrogênio. Quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui? 1, que é o índice é 1 vezes 2, 2. Quantos átomos de hidrogênio? 3 vezes 2, 6. Portanto, eu tenho 2 átomos de nitrogênio no início da reação química. No final da reação química, eu continuo com os 2 átomos de nitrogênio. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio e no final eu continuo com 6 átomos de hidrogênio. Esse é o segredo da reação química, tá? Os átomos continuam intactos e toda transformação que ocorre são entre as moléculas. Tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos.